Vamos falar agora sobre onde é que tudo acaba dentro de um clube. Quando o cliente tem a jornada da economia, ele tem todas as estratégias para ele economizar. Mas pode ser que chegue no final, ele não economize, o supermercado não saiba quem é o cliente, o marketing planejou a campanha e o cliente não se identificou. Então, onde que é o problema? No caixa. Mas não é só o problema do caixa. Eu vou explicar no final o que pode fazer o cliente não se querer se identificar. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver um vídeo do pessoal da Cresce Vendas, que é exatamente o teu aplicativo, para entender qual é a recomendação de abordagem. Olá! O vídeo de hoje é uma dica para a abordagem dos caixas, a melhor forma de se dirigir aos clientes no momento da compra. Existe uma maneira padrão, que é perguntar ao cliente se ele faz parte do clube ou se ele já tem um aplicativo. Bom dia, já tem um aplicativo? Qual é o problema disso? Muitas vezes ele não tem o cadastro e aí ele fica de fora de algumas vantagens. Então a nossa recomendação é: pergunte ao cliente se ele deseja desconto no CPF. Boa tarde. Deseja desconto no CPF? Sim. Forma o CPF aqui, por favor. Porque o desconto todo mundo conhece, todo mundo quer o desconto. E aí ele vai se identificar. Então a primeira fase é essa, é o cliente ter o hábito, a cultura de se identificar com o CPF. E posteriormente, o cliente vai se cadastrar para poder ter acesso a todas as vantagens do clube que acontecem no aplicativo. Então, primeira fase, o cliente se identificar com o CPF. Segunda fase, ele vai se cadastrar. Resumo: bom dia, deseja desconto no CPF. Então pega essa dica, principalmente para o início, é fundamental que o cliente seja doutrinado a informar o CPF. Maravilha? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Então vamos entender. Por que é que o cliente não vai querer ter desconto? O principal motivo que o cliente não quer desconto é a não abordagem, não perguntar. O segundo motivo que ele não recebe o desconto é porque ele passeou por toda a loja, fez suas compras e não encontrou etiquetas que gerem um benefício para o cliente. Então, para que eu vou identificar se eu passei pela loja, nenhum dos meus produtos estão em promoção? Nenhum produto na loja que eu achei interessante estava com etiqueta. Então, o primeiro ponto é a loja estar bem etiquetada, passando valor ao cliente. O segundo é o aplicativo estar bem montado para gerar as estratégias, porque, como nós falamos, nós temos aquelas campanhas que não fale para ninguém, aquelas campanhas específicas no CPF do cliente, que ele não tem, na loja não tem etiqueta. Então, por isso que é importante o cliente ter o aplicativo. Agora, quando o cliente não percebeu o valor na loja, a operadora conseguiu perguntar e o cliente falou não, você precisa ter o folheto do clube. O folheto do clube tem que ter o QR Code. E outra coisa, você tem que entender a jornada da economia. Então você tem que saber, hoje é quarta-feira, qual é a campanha? Né? Então, explicar para o cliente. Você tem que explicar para o cliente se tem o dia da Ari na sua loja, que na última terça-feira do mês é o melhor dia para você economizar. Você tem que explicar para ele que ele tem cashback. Então você tem que conhecer todas as estratégias e explicar para o cliente. Mas se o comercial não preparou as etiquetas, não preparou um jornal que tenha benefício, dificilmente o cliente vai se identificar e acontece que não teve vantagem nenhuma ter o clube. E por isso que muitos clubes não dão certo, porque não tem a venda identificada. Então, o primeiro passo é a abordagem. Realizando a abordagem, o segundo passo é a estrutura
estar preparada com descontos para o cliente querer se identificar. Então, você que é operadora, nunca esqueça, né, de abordar o cliente conforme foi feita a instrução. E no caso, se você percebe que os clientes não estão querendo se identificar, é um motivo de conversar com a gerência da loja, falar sobre isso, porque o marketing precisa entender o que está acontecendo para mudar as estratégias que o cliente não está percebendo o valor sobre o clube.